Olá, pessoal. Eu fiz esse vídeo aqui para responder a um pedido de um amigo nosso, né, sobre a IRBR, tá? Batata quente, né, porque não sabemos aí como é que a empresa vai reagir com a situação financeira e os problemas fiscais que ela teve, né? Mas vamos lá, tá? Isso aqui é o meu ponto de vista pessoal, de novo, não é call, não é nada, tá? É só para compartilhar o meu ponto de vista. Então, quatro pontos. O fato sobre a IRBR, que a gente conhece, né? Empresas que tiveram aí o mesmo problema e morreram, empresas que ressuscitaram, e uma análise aí sobre o que eu acho sobre a IRBR, tá? Então, primeiro ponto, né, os fatos que nós conhecemos sobre a empresa, que ela cometeu fraudes contábeis, né, equívocos aí nas demonstrações financeiras dela. Ela fez aí uma transmissão de informações falsas, né, sobre a Berkshire Hathaway do Warren Buffett, falando que eles tinham entrado com uma participação grande na empresa, e isso foi uma mentira, né? E aproveitando talvez dessa informação que eles mesmos emitiram ao mercado, né? Eles compraram, fizeram recompras de ações, né? E inclusive essas recompras aí foram acima aos limites permitidos pelo conselho da companhia, né? Ou seja, cara, manipularam a informação, fizeram com que a ação subisse, né? E venderam lá em cima, né? E o quarto ponto aqui é executivos, né? Que receberam bônus e pagamentos aí sem aprovação, sem justificação nenhuma, né? Então esses quatro pontos aqui foram os principais pontos que deu problema aos fraudes aí da IRBR. Isso aí o que acarretou, né? Principalmente perda de confiança, né? E perda de confiança no mercado financeiro, porra, isso é terrível, né? As empresas de rating aí, como todas, né? Abaixaram as notas dela, né? Grandes investidores institucionais e fundos de investimento saíram das posições que eles tinham na IRBR, né? E as ações despencaram. Despencaram é bem relativo, né? Porque, sinceramente, eu vi o gráfico ali e eu não achei que o impacto foi tão grande, tá? A questão é isso aqui, né? E agora? A empresa vai subir, vai cair? O que vai acontecer, né? Então, olhando mais em fundo aí, essa questão de fraude, né? Só tem duas alternativas para essas empresas aí. Uma é a ressurreição e a outra é a morte, né? Então, vamos ver aí em detalhes dessas empresas aí. Mas, bom, as que morreram, né? Acho que foi mais ou menos entre os anos de 2000 e 2002 que ocorreram vários desses fraudes fiscais, né? As mais famosas essas três aqui, né? A Enron, a Lehman Brothers e a WorldCom, né? O que aconteceu com essas empresas aqui? Bom, demonstrativos fiscais que eram fraudulentos, não transmitiam a realidade da empresa, né? Aí tem a Wirecard, que isso aqui é recente, né? Na Alemanha, que também, de novo, mostraram aí resultados financeiros que não eram reais. E a famosa Odebrecht também, né? Isso aqui acho que todo mundo sabe, né? Mas todas essas empresas aqui morreram por causa de demonstrativos fiscais que não eram corretos. Houveram também fraudes no sentido de propinas e de corrupção, né? Dinheiro, né? Vendo aqui um pouco mais de detalhes sobre a Odebrecht, né, que é mais perto da gente, né? Eu peguei esse comentário aqui do Marcelo Odebrecht, né, que ele fez em vários, tá aí na mídia, tem em toda a Bahia, até no Estadão, acho que tinha também. Tem várias mídias que reportaram aí a mesma coisa, né? Mas assim, ele fala que é fácil dizer que o que quebrou a Odebrecht foi a Lava Jato, né? E Lava Jato estamos falando de Petrobras, né? Mas ali atrás devo estar explicando mais em detalhes isso aí, tá? Ele fala aqui que o que quebrou a Odebrecht foi a Lava Jato. Ele fala também que eles não souberam conduzir o processo. Isso aqui eu não entendi muito bem essa frase aqui, tá? Porque o processo de condução jurídico não é pela empresa, né?
A empresa tem que responder ao processo que está sendo efetuado pelo jurídico, né? Então, isso aqui eu não entendi muito bem, tá? E esse último ponto aqui que eu acho um ponto importante. A Odebrecht quebrou por manipulações internas, não apenas pela Lava Jato. É claro, né? Manipulação interna. O que é? Pagou propina, tinha lá o caixa 2 e tal, né? Bom, a questão é que a empresa quebrou, né? Por causa de manipulação financeira e é isso aí, deu no que deu. E o cara tá preso, né? Apesar que é Brasil, né? Preso não preso, né? E, bom, e as empresas que ressuscitaram, né? Mesmo tendo esses fraudes fiscais, esses problemas aí, essas empresas aqui ressuscitaram. Petrobras aí do Brasil, tem a Tyco, que virou Johnson Controls, né? E tem a Waste Management, que segue aí sobrevivendo e bem forte, tá? O detalhe sobre a Petrobras, né? O que, que eles fizeram, né? Lava Jato, né? Como eu comentei agora há pouco na questão da Odebrecht, eles lavaram dinheiro pra caramba, né? Não se sabe quanto afinal, né? Porque na verdade a investigação ainda segue em jogo, né? Mas movimentou bilhões de dólares, né? Tem em alguns sites aí que eu fiz uma investigação, uma pesquisa, falaram que é trilhões, não é nem bilhões. Então, sim, é uma dimensão totalmente surreal, né? Aí também tem notícia lá falando que a Polícia Federal, só na Odebrecht, tá? Só na Odebrecht, eles causaram um prejuízo de 5,6 bilhões de reais para a Petrobras. Então, assim, não é à toa que a Odebrecht quebrou, né? Em uma empresa ter 5,6 bilhões de reais de dano é um caso grave, né? Aí tem a questão do sigilo fiscal e financeiro aí, né, no Brasil, bancário, que não deixou, claro, não está deixando aí, está limitando as informações saírem na mídia, né? Então não se sabe o real dano que foi causado para a Petrobras. Estamos sabendo aí que mais de 100 pessoas foram condenadas, julgadas. Grande parte deles não sei se está preso, não sei se está naquela liberdade condicional. Isso aqui inclui também o ex-presidente, inclui o, o CEO lá da Odebrecht, de outras empresas também, né? Mas resumindo, a investigação segue em jogo, o rombo foi imenso, difícil fazer qualquer análise financeira fundamentalista considerando todos esses rombos e coisas que não sabemos e que seguem em jogo, né? A segunda empresa é a Tyco, né? Ela, desde os anos 60 ou 70, ela adquiriu um montão de empresas no setor químico, no setor de saúde, no setor de engenharia, né? Que no ano de 2000 fez levar ela a ter um market cap aí de 140 bilhões, né? Então, assim, virou uma empresa monstro, né? Só que o fato é que 140 bi é surreal, né? Então, logo descobriram que os resultados financeiros desses 140 bi aqui não era real, né? E também encontraram roubos aí pelos executivos, né? Que, 150 milhões de dólares roubaram, né? Aí eles aumentaram aí os lucros financeiros da empresa por mais de 500 milhões, né? E o fato é que, bom, os números ficaram claros, é isso aqui, tá? E a empresa teve que pagar indenizações, acordos legais e tal, num valor de 2,92 bilhões de dólares, né? E a partir de 2016 a empresa foi adquirida pela Johnson Controls, né? Depois de ter saneado toda essa sujeira que ela teve lá, ela conseguiu sobreviver desde 2002 até 2016, quando em 2016 a Johnson Controls chegou e falou assim, tá ok, a empresa tá limpa, parece ser um setor que ainda tem um viés positivo, então eu vou comprar ela. A terceira empresa, a Waste Management, essa empresa aqui é uma empresa que ela faz coleta de lixo e a reciclagem desse lixo aí, né, que ela faz. Ela criou, né, um esquema sistemático para falsificar o resultado financeiro,
tá? E foi declarado incorretamente aí 1,7 bilhões de dólares. Isso aqui virou história, né? Acho que foi não, segue sendo aí um dos piores, né? Fraudes no sentido de tamanho, de dimensão, tá? E só que a empresa saneou, tá? Ela teve um financeiro forte para poder criar um acordo coletivo, pagou aí 457 milhões de dólares para os acionistas como indenização, tá? E também pagou 7 milhões de dólares junto com o auditor, né? Que na época lá era Arthur Andersen, que faliu também, né? Porque essa empresa aqui de auditoria era a maior na época. Ela era o auditor da Enron, era ela auditor da WorldCom. Aliás, quase todas as empresas aí as grandes dos Estados Unidos eram auditadas por ela, né? E ela faliu também, tá? Em 2002, 2003, que deu origem à atual Accenture, né? Só que a Accenture, detalhe, ela não faz auditoria, ela só trabalha com consultoria, né? Então estamos falando de outra coisa aí. Mas é isso aí. E a empresa hoje segue aí no mercado americano, tá? E nada. E essas empresas que eu expliquei agora, né? Resumindo, né? Como é que elas ressuscitaram? Como é que elas sobreviveram? Quais foram os motivos disso aí? Né? Primeiro ponto, viés positivo da indústria, tá? Petrobras, bom, o caso da Petrobras é um pouco excepcional, né? Por quê? Porque a Petrobras é uma empresa que é subsidiada pelo governo, ainda tem uma ligação muito forte ao governo, inclusive a propina e tal era a questão de governo, né? Então, não é questão da indústria, tá? Mas falando sobre a Tyco e a Waste Management, elas são empresas que têm um viés muito positivo. A Tyco é uma empresa de componentes eletrônicos, tá? Componentes eletrônicos, como vocês todos sabem, tem um viés muito positivo, né? O Waste Management é lixo, reciclagem, né? Lixo, reciclagem vai seguir aumentando aí de uma forma absurda, principalmente em países que estão em desenvolvimento, né? Então, assim, eram empresas de viés positivo da indústria, tá? Tinham um financeiro muito forte, né? Como eu expliquei sobre a Tyco, a Petrobras ou a Waste Management, eles tiveram um financeiro forte para sanear todas as dívidas, pagar as indenizações para os acionistas e seguiram sobrevivendo. Inclusive, a, a Tyco chegou a ser comprada, né? Porque se foi comprada é porque valia a pena, certo? Então, assim, tinha um financeiro forte, tá? Para poder sobreviver mesmo após a questão do fraude fiscal que elas cometeram, né? Questão da indenização, né? Pagaram corretamente o que deviam aí para os acionistas, né? E fizeram uma limpeza na organização, né? Todos esses presidentes das empresas, diretores e tal foram presos, punidos, né? Inclusive aí no Brasil, né? Que é muito raro, né, cara? Bom, presidentes da República, presidentes de empresas, diretores e tal, foi todo mundo punido, né, de uma certa forma, né? Talvez não na dimensão aqui do exterior, né, mas foi punido. Ou seja, é, resumindo aqui, eu diria que eles conseguiram ganhar a credibilidade no mercado, né? Sanearam os problemas que eles tinham e por isso conseguiram sobreviver, né? É questão da IRBR, né? A IRBR, né? Voltando lá atrás, né? Tem os problemas aí que ela cometeu, né? E problemas aqui que pode ser separado em duas classes, tá? Primeiro, apropriação indevida de ativos e demonstrações fiscais enganosas. Isso aqui, esses dois pontos aqui, né? São pontos que empresas já cometiam no passado, que já tem histórico, entendeu? A Enron, todas essas empresas, mesmo as que morreram ou que as que sobreviveram, né, as que ressuscitaram, elas conseguiram. Tanto as empresas que morreram como as empresas que ressuscitaram, que eu expliquei agora, elas cometeram esses dois pontos aqui, que estão aqui em cima, tá? Que o que é?
a apropriação indevida de ativos, né? Que isso aqui pode ser feito em um breakdown, que é roubo, propina, uso de fundos inapropriados, pagamentos ilegais, lavagem de dinheiro, tal, né? Esse outro ponto aqui de demonstrações fiscais enganosas, falsificação de dados, resultados financeiros, né? Tem aí transações fictícias, aquele negócio de vai e vem, né? Tipo, demonstra aí que vende um ativo, coloca lá no estoque externo da empresa, depois traz de volta, né? Esses tipos de transações e tal. Mas esses dois pontos aqui, né? São coisas que essas empresas já cometiam. Só que tem um ponto aqui terceiro, que isso aqui é inédito. É manipulação de mídia, manipulação de informação. E o cara, insider, dentro da empresa, ele se aproveitar dessa informação para comprar e vender ativos, tanto para ganho pessoal como para ganho da empresa. Cara, isso aqui, olha, eu não sei se é falta de conhecimento meu, tá? Mas eu não conheço isso aqui. E esse ponto aqui para mim é um ponto que, porra, em termos de credibilidade, né? Vamos supor que eu sou investidor position. Eu estou acreditando na empresa. Pô, a empresa foi criada lá atrás por Getúlio Vargas, tem um histórico muito bom aí de confiança e tal, né? E pô, e chega o cara que é o insider, que são diretores da empresa, né? O cara tira proveito da informação interna da empresa, né? E não só, ele emite informações falsas para o mercado para fazer a ação subir, que é a questão do Warren Buffett, que a Berkshire comprou, né? Ele emite essa informação falsa e vende as ações, ou seja, porra, tá me fazendo de bobo, cara. Por quê? Porque eu comprei as ações, eu tô ali posicionado, né? O cara vai lá, faz com que a ação suba, vende, tira proveito da ação e a ação cai. E eu que estou ali comprado, posicionado nessa ação, como é que eu fico nisso aí? Puta que pariu, né? Desculpa a terminologia. Mas esse terceiro ponto aqui, eu acho, meu ponto de vista, tá? Eu acho muito injusto. Eu achei isso aqui quase que o fim do mundo, né? Olhar um pouco a parte técnica também. Bom, então estamos aqui no gráfico, né, da IRBR. O papel vinha subindo, né? Crescimento impressionante, né? Ou seja, quem comprou e estava posicionado, largou lá, ficou rico, né? Só que aqui, no Covid, ele caiu. Caiu aí o quê? 85% mais ou menos, né? Aí, acontece que o papel ia subir, acho que até aqui mais ou menos ele estava acompanhando o Ibov, até mais ou menos quando? Isso aqui é abril, meados de abril, dia 15, 14, 15 de abril. Ele chegou a subir aí 104,8%, né? Ou seja, dos 6 virou 12. Aí ele começou a cair daqui para cá. Aqui ele caiu 42%, talvez um pouquinho mais, né? Saiu lá dos 12 e virou 6. E aqui subiu e, bom, resumindo, deixa eu colocar isso aqui um pouco maior, mas ó, daqui até aqui, basicamente o papel lateralizou, né? Isso aqui eu não posso dizer que o papel ele subiu, caiu. Isso aqui basicamente é lateral, né? Certo? Então ele segue lateralizando. Então, o que eu acho? A partir daqui, mais ou menos abril, né? Já tinha aí indício de que o papel estava de que a empresa estava com problema financeiro, né? Já estava com fraude, com informações mídias aí de fraude e tal, provavelmente. E por isso que o papel não acompanhou o Ibov. Dá uma olhadinha no Ibov. De novo, né? O papel, o Ibov vinha subindo, ele caiu daqui até aqui, 45, 51%, né? E daqui até meados de abril, né, nós estávamos falando, né? Ó, daqui até aqui o Ibov tinha subido 25%, né? E nós estávamos falando aqui que a IRBR
Ele tinha duplicado o valor, ó. Dos R$ 6 ele tinha ido para 12. Mesmo período, tal. Estamos falando de dia 14 de abril. Então eu diria que até ali o IRBR estava acompanhando o Ibov. Aqui, ó. Daqui até aqui. Só que muda o cenário, né? O Ibov segue subindo. Já recuperou quanto? Daqui até aqui, ó. Ele subiu 53%. Mas considerando a máxima ali dos 117, já daqui até aqui já recuperou uns 70%, né? Sendo que a IRBR, ela não recuperou nada, né? Daqui até aqui, né? Segue ali embaixo do Covid, né? Ou seja, que sim, tem impacto desse fraude fiscal. Mas será que esse impacto é grande, é pequeno? Como é que a gente pode considerar isso aqui? Então, o que eu pensei? Talvez comparar com a Waste Management, que é o Waste Management, né? É a empresa que eu expliquei agora, que é a empresa que ressuscitou. Né? Então, indo lá atrás, ó, a empresa cometeu esse fraude aí no ano, aqui, ó, foi aqui. Ela estava valendo US$ 57, né? E ela caiu por causa desse fraude aí. Chegou a perder 75%, que é daqui até aqui. Não, 75, 76%. Então, em termos de caída, o mercado pode ter considerado que ela já caiu demais no Covid e estava barata. Por isso que o pessoal manteve. Apesar que aqui tem que ser considerado alguns outros pontos aí, que eu vou estar explicando daqui a pouco, tá? Mas assim, a empresa lateralizou, não caiu mais do que isso aqui, né? E comparando com o Waste Management, ó, tá claro, né? Que a caída não foi suficiente. Mas um outro ponto que a gente tem que olhar aqui, né, é o futuro, né? Ó, a Waste Management, ela caiu lá em 2002, né? E vamos ver quanto tempo que ela demorou para recuperar? Se recuperou, né? Ó, caiu aqui, né? Daqui até, nossa, onde é que é isso aqui? Mais ou menos aqui? Mais ou menos aqui, né? Cara, eu nem consigo ver aqui direito o negócio. Mas, ó, deixa eu mudar aqui para 5 anos. Ó, saiu lá do ano 1999. Para ela recuperar esse valor que ela estava, ela demorou 16 anos. Foi em 2016 que ela conseguiu recuperar. Bom, né? Se a gente aplicar essa mesma proporção na IRBR, né? Daqui, a gente vai demorar até 2036 para ela chegar a esse patamar que ela estava aqui, ó, em 43, né? Se ela demorar o mesmo tempo, né? Como a gente comentou aqui na Waste Management. 16 anos. Então, assim, cara, 16 anos eu ficar posicionado num papel para tentar ganhar esses 85% aqui, que ela caiu, difícil, né? Muito difícil, né? Tem papel melhor, né? Tecnicamente falando, para position, eu não vejo muita vantagem. Então, pelo gráfico, para mim é isso aí, tá? E outras coisas que tem que se lembrar. Primeiro ponto, né? Ó, IRBR, R$ 9, né? Market cap dela segue sendo 8,4 bi, ou seja, é uma empresa grande. Mesmo com toda essa caída aqui, segue tendo um valor. E como a gente viu lá, parece que não quer cair mais do que isso aqui, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a IRBR está num setor promissor, né? Questões de seguros, principalmente agora, em toda a nossa incerteza aí de Covid, incerteza de protesto, incerteza política, incerteza de, nossa, não dá nem para contar, né? Então essa questão aí de seguros, questões de que ela trabalha, né, de saúde e tal, é um setor promissor, sim. Esse outro ponto aqui é análise fundamentalista, agora, cara, pode jogar fora, né? A gente sabe que a empresa está com fraude fiscal
E a gente sabe que a empresa cometeu aí os erros que ela cometeu, então os balanços, as contas de resultado financeiro dela não valem nada, né? Joga fora, né? E dividendos, esperar por isso aí, eu não contaria com nada. Outro ponto, tem que lembrar isso aqui, né? Que institucionais, principalmente gringos, muitos deles eles não podem comprar empresas que têm fraude, né? Por quê? Cara, você vai colocar numa lâmina lá de um fundo lá, que você está comprado em IRBR, como é que você vai justificar para os caras que estão comprando esse fundo aí a existência dessa empresa no seu portfólio, na sua carteira? Não tem como, né? Porque um cara que compra um fundo é um cara que está comprando um fundo para deixar ele lá. Não é para fazer day trade num fundo, certo? Então, o institucional tem que ter justificativa de que por que ele está comprando essa empresa. E normalmente as justificativas é o resultado financeiro, é a premissa de que a empresa vai crescer, a credibilidade da empresa. A IRBR tem essa credibilidade? Tem essa confiança hoje? Não tem, tá? E 90% do mercado é movimentado por esses tubarões, por esses institucionais. Eu vou colocar um vídeo lá atrás, tá? No final, mas quem não viu, eu tenho um vídeo feito sobre isso aqui que é interessante, tá? Dá uma olhadinha lá, vale a pena. Mas, de novo, 90% do mercado é movimentado por institucionais. Então não adianta você querer brigar com o institucional que você não vai ganhar, tá? E a preocupação aqui que eu coloco, né, é a questão do gráfico que a gente olhou. Só voltando ali rapidinho, mas é assim, ó. IRBR caiu, né? Tava acompanhando o Ibov até aqui, mas não acompanhou, desacompanhou totalmente. E começou a cair, 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 cair. Quem é que está vendendo aqui? E para não assustar os sardinhas, será que não é o institucional que está vendendo aí de pouquinho em pouquinho? Para sair da posição de uma forma que não onere muito o mercado e conseguir ganhar um preço melhor? Certo? Aqui, quem será que está comprando isso aqui? Será que os institucionais viram que aqui esse fundo aqui que fez do Covid já era um fundo dessa empresa aqui e resolveram comprar? Ou será que esses institucionais estão fazendo a gente de besta, né? E tá vendendo aqui, né? Comprando aqui para criar uma volatilidade para eles poderem sair com o preço maior, melhor. Só que de pouco em pouco eles estão pensando em cair, porque isso aqui, ó, é um topo duplo, né? Topo de caída, né? E caiu, né? Então, gente, tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto porque, ó, o papel está caindo de pouquinho em pouquinho, né? Volume aí não mostrando muito, né? Aqui eles mostraram que quer comprar um pouquinho, mas ó, o volume de caída tá equivalente para não falar que é maior, né? Ó, nos últimos candles, né? E quem tem esse volume aqui para trabalhar com isso aqui, né? As perguntas que devem ser feitas aí nessa parte de institucionais aí que eu comentei agora, né? Então, de novo, 90% é movimentado por institucionais. Institucionais aí estão fazendo o joguinho deles, né? E você tem que saber fazer o seu, né? E esse último ponto aqui, né? Que é o esquema de compra e venda de ações que a IRBR fez, né? Aliás, os diretores da IRBR fez, né? Que é emitir uma informação falsa para a mídia, no mercado, fazer com que as sardinhas fiquem contentes e entrem juntos, né? E depois que a ação subiu por causa dessa notícia, por causa de que os sardinhas entraram, eles vão lá e venderam, né? Você, que é o sardinha que comprou por causa dessa notícia, se ferrou, infelizmente, né? Mas isso aqui é o esquema, né? É um esquema inédito, é uma coisa que eu não conhecia. Até porque, até agora, o que se via é o cara roubar, como eu expliquei agora há pouco, né? O cara roubar da empresa, ou o cara falsificar informações financeiras, mas se aproveitar da mídia, que é um terceiro, para fazer o papel subir e fazer a compra e venda, utilizando o dinheiro, os fundos da empresa, da própria empresa, para poder manipular o mercado. Nossa, isso aqui, cara, isso aqui eu não entendo muito de jurídico, né? Mas, pô,
Ó, é insider, é falsificação de informação, uso inadequado de fundos da empresa, aproveitamento de. Tenho certeza que os caras compraram com o dinheiro deles também. Nossa, e esquema de quadrilha também, porque isso é feito pela empresa, certo? Ou seja, não é um CEO que vai decidir isso aí. Ah, falamos que eles também compraram, estavam comprando e vendendo acima do volume que foi feita a aprovação pelo conselho, né, de administração. Nossa, só esse último ponto aqui, gente, para mim, se eu for um acionista disso aqui, nossa. Tem a pergunta do milhão, né? Afinal, o que você faria? Cara, primeiro, como eu expliquei agora, para position eu não entraria, por causa que demoraria muito para recuperar meu dinheiro, né? Eu não confio na empresa, de momento. Bom, e mesmo com os novos caras aí no poder, na diretoria, mesmo que os caras estejam fazendo uma limpeza efetiva e tal, cara, isso demora. O cara tem que aprender o negócio, o cara tem que entender as pessoas, o cara tem que saber movimentar os pauzinhos. Então, meu, para uma empresa criar a credibilidade, não é assim de um dia para o outro, né? Então, não vejo critério para entrar como um sócio dessa empresa aí, tá? Porém, como trade curto, talvez sim. Por quê? Porque se espera volatilidade. Esses institucionais têm que mover o papel, seja para sair ou seja para entrar. Então, para trades curtos, sim. Eu não dormiria com o papel, tá? Inclusive, eu usaria talvez só para day trade, tá? Bom, isso aí é o que eu queria passar para vocês, tá? Qualquer dúvida, pergunta, crítica, como sabem, tudo é muito bem-vindo. E espero você aí no próximo vídeo. E se tiver qualquer solicitação, qualquer pedido aí também, se eu tiver disposto e se eu tiver tempo, eu vou atender, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Um abração.